Continuando com as perguntas para a Associação Brasileira de Asma Grave, a próxima é sobre os nebulizadores. Se existe algum problema de fazer a nebulização em casa ou se, como a gente deveria fazer aquilo que os hospitais estão fazendo, que é evitar o tratamento por nebulização, porque isso poderia espalhar o vírus. Então a resposta depende. Se por algum acaso você está bem isolado, você não tem sintomas, você poderia fazer a nebulização em casa sim, desde que bem isolado, sem sintomas e com o cuidado de fazer num quarto onde não tivesse ninguém, né? Porque o problema seria quem está fazendo inalação terminar passando para outra pessoa. Então a recomendação é, se você precisar fazer mesmo, porque há uma dificuldade de uso de outra forma, tem uma melhor resposta com a nebulização, quando você for fazer, faça num quarto separado, isolado, e evitar que outra pessoa entre nesse quarto pelo menos 3 horas, que é o tempo que a gente sabe que ele pode ficar circulando no ar. A próxima pergunta é sobre os corticoides inalatórios. Então, está se falando muito sobre o medo de uma piora da Covid pelo uso de corticoide. E aí todo asmático sabe que dentre as medicações, aquela que controla a mesma doença é o corticoide inalatório, que quer seja budesonida, fluticasona, mometazona, a gente tem vários aí que podem ser usados, né? O que é que eu posso falar para vocês? Não parem, não pode parar o corticoide inalatório. Por quê? 2 razões. Primeira, você pode terminar descompensando da sua asma e até precisar usar um corticoide sistêmico, né? Uma prednisona, o que em teoria poderia até ser pior. Segunda coisa, se você tiver o azar, né, infelizmente isso pode acontecer, de pegar a doença, né, pegar a Covid, se você tiver sem usar o corticoide inalatório, existe uma chance maior de você ter um quadro mais grave pela Covid, entendeu? Porque o corticoide nessa dose que se usa para asma, ela é protetora para os quadros graves em asmáticos. Então, não pare sua medicação inalatória, por favor. Bom, já que falamos sobre corticoide, né? Falando sobre corticoide inalatório, agora vem o corticoide oral. E aí, aqueles pacientes que são dependentes do corticoide oral, que tem uma dose muito mais alta, será que a gente suspende? Será que a gente mantém o uso? Qual é a recomendação? A recomendação é que tente chegar na menor dose possível do seu corticoide oral. Para isso precisa conversar com o seu médico. Será que dá para ir baixando aos pouquinhos? Porque às vezes a gente vai baixando, chega numa dose mais baixa, mas que você consegue manter a estabilidade da doença. Porque o mais importante aqui é manter a asma sob controle. Infelizmente, alguns pacientes podem entrar numa crise de asma e precisar tomar corticoide oral em doses mais altas para sair da crise. Nesse caso, a gente recomenda sim fazer um curto período de corticoide, que seja o menor possível para lhe tirar dos sintomas e voltar imediatamente depois para o uso habitual com a sua medicação inalatória. E por que isso? Porque se você tiver uma crise de asma grave, ela pode sim ser tão grave quanto um quadro de Covid. Então, por isso, a gente quer evitar esse quadro mais grave. Então, mantenha o seu tratamento de base para evitar entrar numa crise. E se por acaso acontecer de entrar numa crise, talvez usar um corticoide na menor dose possível e pelo menor tempo possível, porque isso vai reduzir a chance de uma exacerbação mais grave da asma, que pode terminar precisando ir no pronto-socorro, internação, e aí já viu, é um quadro que termina sendo grave, tá bom? E aí a próxima pergunta é, e se eu que tenho asma, sou usuário de corticoide inalatório, pegar Covid? Como é que a gente faz? Mantém o corticoide, retira? Não, a primeira coisa que tem que fazer é manter o corticoide, porque a própria Covid pode induzir uma exacerbação grave da asma, o que faria um quadro pior. Então, o objetivo é mantenha o corticoide inalatório, porque isso vai reduzir a chance de uma exacerbação grave de Covid e da asma, tá? E aí, será que vale a pena usar corticoide sistêmico, ou seja, corticoide oral ou endovenoso? A resposta é não sei. Isso vai depender muito da sua avaliação clínica com o seu médico. O que isso quer dizer? Se mostrar que o seu quadro parece muito mais inflamatório relacionado com a Covid, pode ser que existam alguns pacientes que se beneficiem de corticoide, mas para isso é necessária uma avaliação detalhada e muitas vezes essa avaliação é feita em regime de internação e quem vai definir é o seu médico. Ou pode ser que a Covid induza uma exacerbação da asma. E aí aquela chiadeira, tosse seca, pode acontecer. Nesses casos de exacerbação de asma pela Covid, o corticoide sistêmico, ou seja, via oral ou via endovenosa, ele está indicado e precisa ser usado para tirar da crise.
Por fim, a última pergunta. Será que broncodilatadores e corticoides inalatórios fazem parte do tratamento da COVID? Bem, a resposta é depende. Depende se você tiver alguma doença prévia que se beneficie desse uso. Então, digamos que você é um asmático que está controlado sem medicação. Tem alguns asmáticos que não precisam ficar usando medicação contínua, né? Usam só intermitente. E nesse caso, se pegar uma COVID e desencadear uma crise de asma. Nesse caso, sim, os broncodilatadores e corticoides inalatórios vão fazer parte do seu tratamento. Agora, para aquele paciente que não tem asma, que nunca teve problema respiratório, pega a COVID e faz um problema respiratório pela COVID, na verdade não, nesse caso o tratamento com corticoides e broncodilatadores não faz parte do tratamento habitual da doença. Então esse tratamento ele vai ser de acordo com o quadro clínico e a decisão do médico que estiver acompanhando, tá? Gente, foi um prazer participar com vocês, muito obrigado pelo convite, eu fico à disposição para tirar mais dúvidas e aí qualquer coisa é só mandar que eu respondo, tá bom? Obrigado, um abraço a todos.